Fala pessoal, bom dia, Êxodo capítulo 1, livro novo hoje, espero que você esteja me acompanhando aqui, já postei todos os vídeos de Gênesis até o capítulo 50 e agora a gente vai aprender um livro novo aqui que é o Êxodo, que é o segundo livro de Moisés, tá? Então, Moisés novamente ele escreve, né? Lembra que eu já expliquei para vocês sobre o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, né? Bom, agora uma continuação direta, ele vai falar, né, da descendência de Jacó, os seus filhos que foram para a terra do Egito, né? Essa transferência deles de Canaã para o Egito. E nada mais se confirma o que Deus falou lá em Gênesis capítulo 15 para Abraão, né? Que eu vou comentar aqui com você também, tá bom? Mas resumindo para você, né? Entre 70 a 75 pessoas aí da casa de Jacó se mudaram, né, para o Egito, né, conforme a gente aprendeu, e ali eles se estabeleceram na terra de Gósen, né? Lembra que foi separada uma terra para eles, né? Para eles cuidarem ali do gado, das ovelhas, né, e tudo mais, para eles serem pastores ali e tudo mais. Mas o tempo foi passando, e aqui fala nos primeiros versículos do capítulo 1 que toda aquela geração acabou falecendo, né? Obviamente, depois de um tempo, a gente já tinha visto ali, né, que José havia falecido no capítulo 50, mas agora, aqui no capítulo 1, né, já fala que toda aquela geração se foi, né? Então se passaram muitos anos. E se você pegar desde a saída até essa situação aqui do capítulo 1, dá em torno de 430 anos, né? E lá em Gênesis 15, Deus fala para Abraão: a sua descendência será peregrina em terra estranha e será afligida, serão servos, né, durante em torno de 400 anos, né? Mas aí depois Deus já fala em seguida que ele tem um plano para realmente libertar isso, né, fazer isso tudo certinho, bonitinho, né? Depois você vai entender aqui a libertação dos egípcios, que você já também já conhece a história, né? O pessoal que foi para o deserto, né? As pragas do Egito, a gente vai aprender tudo isso aqui no livro de Êxodo, tá? Mas Deus já tinha falado para Abraão, né? Olha só, Gênesis 15 lá, depois você lê, tá bom? E seriam 400 anos de pura aflição, né? Mas assim, a gente entende uma outra coisa, né? Se você for pensar, né? Pensar assim, a interpretação. Se José, né, preparou todo o ambiente ali para os israelitas, né, na terra de Gósen, depois ele acabou falecendo e tudo mais. Acredito eu e acredito alguns comentaristas que eu pesquisei, que é o seguinte: não foram 400 anos seguidos de escravidão, né? Porque aquele faraó daquela época de José, ele realmente gostava de José, ele honrava José, seu pai, né? Todos os egípcios, né, gostavam de Jacó, né? Lembra do funeral de Jacó e como foi grandioso, né? Então não foram 400 anos de servidão pura, mas teve um tempo, teve um período, e aí com o passar dos anos a história foi se apagando, né? Por conta em que os egípcios foram criando a sua própria cultura. Lembra que eles viviam separados dos israelitas, né? Só que os israelitas começaram a crescer, que é todo o contexto aqui do capítulo 1. Bom, o que a gente precisa focar e aprender nisso aqui, que isso aqui é muito importante. A partir do versículo 8, depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, né? Rei do Egito é o faraó, né? É o título de faraó aí. E ele não conhecia José. Então, como eu falei para você, essa parte, né? Tudo que José criou, fez, né? Se relacionou com o faraó anterior e tudo mais. E nem anterior, né? Isso já foram muitos anos que se passaram, mas foi o faraó da sua época lá. A história meio que apagou. Então os egípcios não compartilharam mais disso, né? A gente entende isso, né? Que realmente eles viveram a cultura deles ali e a cultura de Israel ali da terra de Gósen. Bom, só que quando esse novo faraó se levantou, ele não conhecia, ele começou a ver que o povo de Israel ali estava crescendo muito, né? No versículo 9, ele diz, né? Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Tem muita gente lá, né? Tem muita gente. E aí ele cria um plano na cabeça dele, porque a terra de Gósen estava meio que no limite ali do Egito, e se as outras terras, né, os outros países ali descessem para uma guerra do Egito, esse faraó estava com medo que, por eles saírem de um lugar e passarem pelos israelitas, os israelitas se uniriam com essa terra, com esse país, e iriam atacar o Egito todo mundo junto. Então, olha a cabeça dele, né? Depois de tudo que tinham vivido ali, né?
E aí ele começa a criar um plano, né, para realmente assim, afligir, essa é a palavra, afligir, colocar todos os israelitas como servos, né, que ele não queria mais que eles crescessem, que se multiplicassem. Então, deu trabalho triplicado, né, colocou um monte de coisa, né, com eles aqui. Se você ler os versículos 10 e o 11, né, você vai entender. Só que no 12, olha só que interessante, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, né? Então, olha só, não tinha que falar, né? Esse faraó, ele pensou que dando mais trabalho, eles iam parar de trabalhar, iam parar de crescer, iam fazer... Não adiantou nada aqui, né? Realmente foi pelo contrário, colocou mais coisa. E aí no versículo 14, né? Colocaram mais trabalho pesado, né? Para trabalhar com barro, tijolo, né? E tudo mais que você for lendo aqui. Trabalho no campo, nossa, com tudo que você imaginar. Mas ainda assim, os israelitas estavam crescendo, né? E se você for pesquisar, você vai ver que dos 75, né? Que chegaram, dos 70 até os 75, que chegaram ali na terra de Gósen, né? Que era Jacó, seus filhos e sua família, até esse tempo, depois de 400 e poucos anos aí, tinha mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, realmente, em 400 anos, eles se multiplicaram igual coelho. Né? Então, realmente, foi muito, né? Então, olha, isso é muito interessante, né? Eu espero que você consiga interpretar isso aí da melhor maneira, né? E por isso que Faraó estava com receio, né? Bom, aí a partir do 15 até o 22 acontece o relato, né? Que acho que você também já conhece, da questão das parteiras, né? O faraó, né, com certeza, por conta, né, de uma tentação aí, né, demoníaca, né, porque só para ele fazer isso, né, só realmente o incentivo demoníaco para ele tomar essa atitude que ele vai tomar, ele pede para as parteiras hebreias, né, eliminarem, né, em outras palavras aí, todos os meninos, né, que forem nascendo. Então, se for menina, tá tudo bem, deixa nascer, deixa crescer, tudo bom. Mas se for menino, né, aí elimina na hora, né? Só que aí a gente também tem que interpretar de alguma forma, né? Como que essas parteiras iriam fazer isso, né? Então, na hora que tava nascendo, o que elas iam fazer, né? Cometer alguma coisa ali que parecesse natural, né? E não na frente dos pais, porque senão seria falado que era um crime que aconteceu ali, né? Bom, só que essas parteiras, as parteiras hebreias, que é muito interessante isso, né? Deram os seus nomes, era Sifrá e a outra Puá, né? Elas escutaram isso de Faraó e no versículo 17, porém elas não fizeram isso, porque temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito havia mandado. Elas conservaram os meninos com vida, né? Isso é muito interessante porque se você parar para pensar, os nomes das parteiras, que era na época ali, né? Tinha muitas parteiras, né? Era algo comum por conta dos nascimentos, né? Moisés dá o nome delas, Sifrá e Puá, mas ele não deu em nenhum momento o nome do faraó, né? Por isso que hoje é uma briga teológica aí, quem que era esse faraó aí, né? Qual que era o nome dele? Se era, acho que Amós II ou Ramsés I, alguma coisa assim, né? Não sei certinho o nome aí, tem que pesquisar. Mas não tem o nome do faraó, vai ser o nome das parteiras, né? Isso mostra que quem honra a Deus tem o seu nome escrito, né? Tem o seu nome honrado aqui, né? Quem honra a Deus também tem o seu nome honrado por ele mesmo, né? Mas quem não honra a Deus não merece nem ser lembrado, não tem nem seu nome escrito aí nada, né? Então isso é muito interessante, tá bom? E aí o faraó chama ela, sabe, por que vocês não estão fazendo isso? Eu tinha mandado, tinha ordenado. E aí elas dão uma desculpa, né? Meio que verdade. As mulheres hebreias, elas nascem muito rápido. Na hora que a gente vai lá fazer o parto, elas já tiveram filho. Então não tem como fazer, né? Então, isso é muito interessante. E aí no versículo 20, né? Fala, Deus fez muito bem as parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito, né? E no 21 e 22, né? Deus abençoou as parteiras, estabeleceu casas, né? E aí no 22, assim, é uma coisa, né, diabólica, eu falei pra você. Faraó ordena que peguem os meninos e lancem todos no rio Nilo, né? Eu tenho 30 segundos para falar com você sobre isso, tá? O que esse faraó fez, com certeza foi obra do diabo, foi uma tentação maligna aí, que ele só viu o seu poder, seu orgulho, tudo isso, mas de novo, Deus sempre está à frente
para batalhar pelo seu povo, para lutar pelo seu povo. Então isso é para te alegrar, tá? Deus está à sua frente. Não há nenhum mal que possa te prejudicar se você crê no Senhor de todo o seu coração. A gente aprendeu isso em Gênesis e vai fortalecer isso aqui em Êxodo, tá bom? Fica comigo até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço para você, Deus abençoe.